Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, Educa TV Lovers, estamos começando mais uma edição do Mundo HQ TV, o programa que leva o universo das histórias em quadrinhos para sua casa, aqui pela nossa Educa TV. E olha só, no ano de 2023, muito se falou que a era dos super-heróis no cinema chegou ao fim. Também, né, teve umas flopadas lá de alguns filmes, Marvel, Flash da DC, né, as Marvels no caso. Qual que é a sua opinião? Eu vou falar para você o seguinte, se a gente vai falar de era dos super-heróis no cinema chegar ao fim, acho que a primeira pergunta é qual a era dos super-heróis? Afinal, a maior parte das pessoas talvez ache que os super-heróis no cinema começaram, né, com o universo da Marvel, o universo cinematográfico Marvel, que é o que mais fez sucesso na última década. Mas talvez alguém se lembre do primeiro filme dos X-Men, da trilogia do Batman, do Christopher Nolan, ou se você for um pouquinho mais velho, até do Christopher Reeve como Superman. Então, na prática, se a gente vai falar de era dos super-heróis, a primeira coisa é perguntar quando os super-heróis chegaram no cinema. Qual é essa era? Na verdade, olha só que curioso, os super-heróis chegaram no cinema em 1916, ainda num filme mudo. Na verdade, para ser bem sincero, a gente está falando de heróis fantasiados, o Justiceiro. O primeiro Justiceiro era um filme francês, na verdade, em 1916. Era o Jacques de Trémouse. Esse personagem era um riquinho que morava lá num castelo e que ele se vestia com um capote preto, um chapéu preto, com várias armas ali, muita tecnologia, e saía para vingar as injustiças, saía para proteger as pessoas dos bandidos. E dentro do castelo, embaixo do castelo, era a sede dele, uma caverna. Se você notou algumas semelhanças aí, parece que eu falei uma mistura do Sombra, né? Ele parecia muito com o Sombra no estilo visual, o Sombra já era um personagem de revista pulp, e ao mesmo tempo tem um monte de Batman, né? A roupa escura, ele no caso ele era órfão só de pai, não eram os dois pais, mas existe uma série de semelhanças com o Batman que ainda não tinha surgido. Esse filme, inclusive, era um filme, como eu falei, era um filme mudo, ele surgiu em 1916, mas ele já estava pronto em 1914, foi adiado o lançamento por causa da Primeira Guerra Mundial. Então você vê que os filmes de super-heróis ou de heróis fantasiados, justiceiros nos cinemas não são uma coisa nova. Na sequência, um outro grande filme de sucesso que a gente precisa lembrar, também de um herói fantasiado, é do Zorro, que surge em 1920, com o Douglas Fairbanks. A gente vai colocar umas imagens aí para você ver desses filmes que a gente está falando. Hoje tem muita coisa no YouTube, hoje dá para achar, então é legal da gente ver um pouquinho. Pois bem, na sequência, em 1937, veio o Sombra. Esse mesmo carinha aí que, de certa forma, talvez tenha inspirado o primeiro herói francês, apareceu nos cinemas também, que fazia, né, saiu das revistas, foi para os cinemas, fazia muito sucesso. E aí, em 1938, o mundo muda. O nosso mundo aqui dos quadrinhos. Por quê? Porque em 1938 aparece nas revistas, em quadrinhos, o Superman. Efetivamente, o primeiro herói com superpoderes. Podia, no começo, saltar mais do que um prédio alto, depois viria a voar, soltava raios pelos olhos, tinha visão de raio-x, super força, e aí tudo começa a girar em torno do Superman, e no ano seguinte, 1939, aparece o Batman. No começo, esses personagens, como era muito comum na época, eles vão para as rádios, então tinha vários shows de rádios com os super-heróis. E a DC, meu caro Marvel Nauta que está nos assistindo, fazia muito mais sucesso tanto na rádio, e por isso, justamente por fazer mais sucesso nas rádios e também nos quadrinhos, ela é a primeira a chegar aos cinemas dentre esses dois universos DC e Marvel, que são os que vêm dominando aí nesse último mais de século, desde que os heróis chegaram no cinema. O Batman, efetivamente, acaba sendo o primeiro herói a chegar com um filme de 1943. E, na verdade, olha só que curioso. Nesse começo, vamos lembrar que as pessoas não tinham TV em casa, né? A TV, ela surge ali em 1927, 1930, mas ela só se populariza em 1950. Então, nesse início, em 1943, o formato dos heróis que chegam ao cinema eram, na verdade, o formato de sitcoms mesmo. Eram pequenos episódios, né, ou episódios curtos, em sequência. Então a pessoa ia no cinema, esse primeiro filme do Batman, na verdade são 15 pequenas aventuras do Batman que a pessoa ia no cinema para assistir. Um ano depois do Batman chegar aos cinemas, em 1944, é lançado um filme do Capitão América.
também nesse mesmo esquema de 15 pequenos episódios ali, um em sequência do outro. E o mais correto seria dizer que era um filme livremente baseado em Capitão América. Você não tinha o Steve Rogers, e sim um personagem chamado Grant Gardner, que era um promotor público, e ele combatia um vilão chamado Escaravelho, né? Pouco a ver com inclusive foi muito criticado na época, porque o ator que fazia o Capitão América tinha ali um certo sobrepeso para interpretar o personagem dos quadrinhos, que era muito mais atlético. Essas séries de super-herói foram se espalhando, né? Primeiro Batman, depois Capitão América, e foi uma questão de tempo para o Superman chegar no cinema. Em 1948 chega uma pequena versão, em 1950 chega outra, e em 51 também o Superman ganha ali uma série de episódios que se destaca como, um deles se destaca como Superman e os Homens Toupeira, né? Ele enfrentava ali alienígenas que pareciam com efetivamente homens toupeira. Você vai achar inclusive traduções da internet que traduziram Mole Man como homens verruga. Não é homem verruga não, tá pessoal? É homem toupeira mesmo. Esse filme do Superman faz um sucesso até relativo e começa a abrir portas. Só que aí, se nós estamos falando em 51, lembra que eu falei que um ano antes, 50, a TV chega às casas, obviamente era uma questão de tempo para esses seriados de cinema irem para a TV. E vem aí o famoso, né, nos anos 60, surge aquele famoso seriado do Batman e do Robin, né, com o Adam West e o Burt Ward, que era um Batman mais gordinho. O Batman tinha, na abertura ali, cada vez que ele socava aparecia Crash, Toon, Sock, uns balõezinhos de onomatopeias, e tudo era o Bat, né, o comissário Gordon ligava para eles, e era o Bate-Boomerang, o Bat, tudo Bat, né, qualquer coisa, o Bate-livro, Bate-caneca, Bate tudo. Em 1966, esse seriado, que era bastante engraçado, mas que fazia bastante sucesso, ele chega aos cinemas, também estrelado pela mesma dupla de atores, e era um filme assim, se você assistir esse filme hoje, é um filme, no mínimo, para você dar muita risada, é um filme muito tosco. Eu, particularmente, assisti esse filme lá nos anos 70 e eu me lembro de dar muita risada. Eu gostava até do seriado, tá? Mas eu lembro de dar muita risada. Tem uma cena ali que o Batman e o Robin estão pendurados numa escada de um helicóptero e vem um tubarão e avança e tenta pegá-los, e o Batman vira pro Robin, ou vice-versa, minha memória me trai um pouquinho, e fala... Acho que o Batman vira pro Robin e fala: Robin, pegue o bate-spray anti-tubarão. Então ele tem no cinto de utilidades dele um bate-spray anti-tubarão para combater o tubarão. Enfim, tudo na época ainda era farra. Olha só, gente, aí começa a pipocar cada vez mais filmezinhos, tal, nem todos fazem sucesso. Talvez se você esteja assistindo, eu só quero lembrar para você nesse momento, talvez você sinta a falta de um ou outro filme. A gente está focando principalmente nas grandes eras, por assim dizer. Então, se lá nós tivemos aquele início em 1916, pulou lá para os anos 40 e 50, aí em 66 chega o filme do Batman, e a grande revolução efetivamente dos filmes de super-herói no cinema, um filme mais, digamos assim, mais sério, vem em 1978 com o Superman. Superman do Christopher Reeve, Marlon Brando como Jor-El, então tinha um elenco, Gene Hackman como Lex Luthor, tinha ali um elenco muito mais capacitado, um filme com efeitos especiais para a época, o Superman voando, né? Tem uma cena particularmente que o Superman ele gira em torno da Terra para fazer o tempo voltar, então eram efeitos especiais assim fantásticos para a época. Esse filme ele é indicado para 3 Oscars, ele ganha um Oscar efetivamente, e ele gera ali alguns novos filmes que vão surgir na sequência, né? Então em 1980, 83 e 87, o Superman com Christopher Reeve, ele acaba tendo 4 filmes e ainda um spin-off da Supergirl, que pouca gente conhece, aqui no Brasil teve pouco efeito, mas assim, é o filme que efetivamente a gente pode colocar como o primeiro marco de filme de super-herói, um filme considerado mais sério, de aventura, né? Indicação e premiação no Oscar e tal. Aí a gente vai dar um outro pulo, depois do Superman, tem alguma coisinha aqui e outra ali, mas dá uma parada, até 1989. Em 1989, o diretor, né, produtor Tim Burton, lança um Batman em 1989, estrelado pelo Michael Keaton. Esse Batman, ele foi, de novo, uma revolução para a época, né? Mas é engraçado porque esse Batman a gente focava mais nos vilões. Os vilões também eram aqueles vilões coloridos. Então no primeiro Batman, quem se destacou foi o Coringa, foi o Jack Nicholson. O Batman na época, nos quadrinhos, estava fazendo muito sucesso com o Batman mais dark, né? Já estava surgindo ali o que viria a ser o ano 1 do Frank Miller, histórias mais sombrias, histórias em que a narração da história era o Batman pensando. E nesse primeiro filme, o Batman do Michael Keaton, ele mal abre a boca. Quem rouba a cena é o Jack Nicholson como Coringa. Vamos ver uma ceninha aí. You can call me Joker.
And as you can see, I'm a lot happier. Esse primeiro filme, então, fez tanto sucesso que em 92 vira um segundo filme, Batman Returns. Mais uma vez, o Michael Keaton é o Batman, né? E quem fez mais sucesso no filme foram os vilões. Nesse caso, o Michelle Pfeiffer como a Mulher-Gato e o Danny DeVito como o Pinguim. Teve um terceiro filme ainda, Batman Forever, em 95. Nesse filme estava lá o Tommy Lee Jones como Duas Caras, né? E o Jim Carrey como o Charada. E nesse filme surge o Chris O'Donnell como Robin. E esse filme é uma coisa muito engraçada, porque o que mais gerou polêmica e chamou atenção nesse filme foi o fato de que os uniformes foram reformulados, né, nesse terceiro filme. O Michael Keaton saiu, deu lugar para o Val Kilmer no lugar do Batman, que ficou até legal, mas os uniformes do Batman e do Robin foram desenhados mamilos salientes por fora do uniforme. Então a grande discussão ficou em cima dos mamilos salientes em vez do filme em si. Mas o filme até que foi legalzinho. E aí virei aí num quarto filme, que já em 1997, Batman e Robin, que introduziu a Batgirl também. É importante ressaltar, nesse último filme aí, que foi o Batman e Robin, mais uma vez teve uma troca de Batman, tá? Então o George Clooney assumiu no lugar do Val Kilmer. Além da Batgirl, também teve mais uma vez vilões memoráveis. O Arnold Schwarzenegger como o Sr. Frio e a Uma Thurman como Era Venenosa. Também chamou bastante atenção. Agora, eu estou falando DC, talvez você esteja se perguntando, e a Marvel? Onde que a Marvel entra nisso? A Marvel até então, ela estava muito underground, ela tinha lançado 2 filmezinhos ali, que algumas pessoas gostaram, um era o Howard o Pato, tá? E o outro filme que a Marvel lançou foi Blade, o Caça-Vampiros, que até chamou atenção ali, mas não deu um grande destaque. A mudança da Marvel viria um pouquinho depois, com o primeiro filme considerado assim, muito sério da Marvel e que atraiu um grande público, que foi X-Men. Então a virada da Marvel começa em 2000 com esse filme do X-Men. E o que era legal desse filme do X-Men? Primeiro, assim, eles fizeram um roteiro que não era só para quem gostava de super-herói. Então, se você nunca tinha ouvido falar no X-Men na vida, você ia chegar lá e ver um filme de mutantes, ok? Mas ele começava, por exemplo, com uma cena muito forte ali no campo de concentração, a família do Magneto. Então, parecia um filme, inclusive, focado ali no início na Segunda Guerra Mundial. Era um filme que todo mundo conseguia entender e se relacionar. Então, aqueles mutantes ali, se você não lia os quadrinhos, você entendia o filme, era um filmaço e você gostava do filme. Se você não conhecia os X-Men, você ia reparar um monte de piadinhas internas. Por exemplo, uma famosa cena em que o Wolverine reclama dos uniformes pretos grudados e o Cíclope vira para o Wolverine e fala assim, você queria o quê? Um uniforme amarelo e preto? Por quê? Porque o amarelo e preto é o uniforme do Wolverine nos quadrinhos, o primeiro uniforme. Então, quem conhecia quadrinhos gostou, quem não conhecia quadrinhos também adorou. E aí, em 2002, a Marvel acerta de novo nos cinemas com o filme do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, sendo o Peter Parker e o Homem-Aranha, claro, né? E aí, nesse primeiro filme do Homem-Aranha, que já tinha tido seriado também, aliás, nós vamos ter um programa aí sobre seriado, você procura aí na nossa playlist que você vai achar, e nesse filme, efetivamente, do Homem-Aranha, o Tobey Maguire surpreende muito, e eles adaptam algumas coisas do Aranha que estavam fazendo sucesso já há algum tempo no quadrinhos, e olha, todo mundo vai no cinema assistir o tal do filme. Então, olha só, a Marvel patinava um pouquinho, e a DC voltou a brilhar novamente nos cinemas em 2005 com Batman Begins, que era estrelado pelo Christian Bale. Já era aquele Batman mais sombrio, contando a origem do Batman, respeitando muito mais os elementos que estavam nas histórias em quadrinhos da época. E em 2008 vem o segundo filme dessa mesma trilogia, né, dessa trilogia do Batman, que para muitos é considerado o melhor Batman de todos os tempos por causa do Coringa. O Heath Ledger estreia esse filme, ele morre inclusive antes do Oscar, ganha um Oscar póstumo, mas é o Coringa inesquecível, porque efetivamente ele conseguiu fazer um Coringa que era o oposto do Batman, era o caos total. Esse personagem, esse Batman com o Heath Ledger como Coringa, ganhou 2 Oscars e preparou o terreno para o próximo que veio em 2012 também com grande sucesso. Só que entre esse filme do Batman de 2008, que foi o grande sucesso, e o de 2012, veio um filme ali da Marvel, em 2008. Um filme que, a princípio, talvez não tenha chamado muita atenção. O grande destaque foi o ator escolhido para fazer
a estrela principal do filme. O filme era Homem de Ferro e escolheram o Robert Downey Jr. para fazer o personagem principal e, na verdade, para fazer o Tony Stark, que é o alter ego do Homem de Ferro. E o Robert Downey Jr. se encaixava perfeitamente no visual do Tony Stark e muita gente falava que o Robert Downey Jr., com os problemas que tinha na época, de bebida, que já tinha passado por aquilo, era o Tony Stark. E realmente o casamento foi perfeito. Mas a gente vai falar sobre esse início de revolução no próximo bloco. Mundo HQ TV. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Mundo HQ TV. E aí estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre os super-heróis no cinema para responder a pergunta: será que a era dos heróis chegou ao final? E aí eu comecei falando para você que o primeiro filme de heróis saiu em 1916 e eu cometi uma gafe terrível, né? Eu falei o nome do Bruce Wayne e não falei o nome do Batman, desculpa a brincadeira. Eu falei que o personagem, o herói, chamava-se Jacques Tremez e eu esqueci de falar que quando ele se fantasiava de herói, ele assumia o nome de Judex, que quer dizer juiz. E Judex justamente é o nome do filme. Então eu só esqueci de falar o nome do filme, né, gente? Desculpa aí. Mas vamos lá. No último bloco, o que a gente estava falando? Paramos justamente no Homem de Ferro, que iniciou o que viria a ser a revolução do que se tornaria conhecido como o universo cinematográfico Marvel. Parece que a partir dali tudo ficou para trás, né? Depois do Homem de Ferro veio Capitão América, veio Thor, Vingadores, Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, né? O primeiro filme estrelado por um personagem negro no cinema depois de tantos anos, inclusive, que o personagem já tinha se criado nos quadrinhos, Homem-Formiga, aí vieram e os Vingadores trazendo aventuras de todos juntos, até que nós chegamos no ápice, que foi lá o Vingadores Ultimato, que foi aquele filme que todo mundo foi assistir no cinema, chorou, se emocionou, berrou a hora que o Capitão América levantou o martelo do Thor, saiu emocionado e deixou todo mundo de queixo caído. E a partir dali, bom, enquanto isso, você vai falar, agora vamos fazer o reverso que eu fiz. E a DC, nesse momento, fazia o quê? Enquanto a Marvel crescia, atraía milhões de pessoas no cinema, a DC alternava alguns sucessos com alguns fracassos. Então, por exemplo, a gente pode lembrar nesse momento ali que a DC lançou, por exemplo, Mulher Maravilha, nesse período, nessa década aí de Marvel dominando os cinemas. Ela lançou Mulher Maravilha, que foi um filme bem bacana, filme de uma heroína. Lançou Joker, né, que foi focado efetivamente no Coringa, muito bacana. Mas também lançou alguns desastres, como o primeiro filme do Esquadrão Suicida, que ninguém gostou, e até o Mulher Maravilha 1984, que sinceramente estragou o primeiro filme da Mulher Maravilha. Então ela ficava alternando ali. Quando termina, a gente chega no Vingadores Ultimato, acontece um problema, que inclusive vai nos levar para a situação atual e responder a pergunta se a era acabou. O que acontece? A Marvel, depois de Vingadores Ultimato, a barra ficou muito lá em cima, né? O filme foi muito bom, chamou muita atenção. Então, ela começou a alternar também e ela queria todo aquele sucesso o tempo inteiro. Então, por mais que ela tenha lançado alguma coisa muito boa, como, por exemplo, a trilogia do Homem-Aranha com o Tom Holland, que ficou muito bacana, ela lançava coisas literalmente caça-níqueis, perdeu a mão, como, por exemplo, o Thor, Amor e Trovão, né? Um filme muito tosco, com umas piadinhas ali que não encaixavam, todo mundo ia no cinema com aquela expectativa alta e depois saía decepcionado. E aí a gente vai chegar nos tempos atuais, vai chegar no ano passado, quando foram lançados 8 filmes de super-herói, e todo mundo falou assim, acabou a era. Por quê? Porque tudo flopou, os filmes foram muito ruins. Mas será que eles foram muito ruins mesmo? Olha só, eu vou mostrar para vocês a lista de bilheteria desses 8 filmes, rapidinho, tá bom? Vamos colocar a imagem dos filmes e a gente vai falando. A primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte: dos 8 filmes que foram lançados em 2023, 3 ficaram entre as 10 maiores bilheterias mundiais. Guardiões da Galáxia 3, que é um excelente filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso e o Homem-Formiga e Vespa, Quantumania. Tá? Esses 3 filmes ficaram entre os 10 mais. O problema é que esperavam mais, por exemplo, do Quantumania. Ele arrecadou 476 milhões de dólares.
mas ele custou 200 e teve 100 milhões de dólares investidos em marketing, ou seja, o lucro foi só de 170 milhões de dólares, ficou muito abaixo do que as pessoas esperavam, os produtores esperavam. Pra gente, ficou muito acima, mas para eles lá em Hollywood, ficou abaixo. O Aquaman 2, que foi lançado ali no final do ano de 2023, arrecadou 434 milhões de dólares. Foi o filme que mais arrecadou do DC. Um bom filme também, tá? Um bom filme realmente. Mas aí vieram os dois grandes flops, um da DC e um da Marvel. O Flash, tá? E as Marvels. Por que esses filmes floparam? Primeiro vamos falar de bilheteria. O Flash da DC, ele levou 270 milhões de dólares em bilheteria, só que ele custou 350 milhões. E o The Marvels faturou 202 e custou 270. Então olha só, esses dois filmes realmente você pode dizer que flopou, né? Teve prejuízo. E mais do que isso, atraiu pouca gente no cinema. Só que se você for pensar, será que esses filmes são ruins mesmo? Ou o que levou ao insucesso desses filmes? Olha, para começar, o filme do Flash, ele foi fatiado, refeito várias vezes, atrasou. O ator principal estava com um monte de problema com polícia, com uma capivara enorme. Então, assim, quando ele foi lançado, muita gente esperava outra coisa. Já se sabia que o universo DC ia mudar totalmente na sequência, então você não sabia o que esperar do filme. E as Marvels, em especial, pegou a greve dos roteiristas e dos atores. Então, nenhuma das atrizes pôde ir promover o filme. Aliado a isso, você teve o fato de que eles misturaram ali no As Marvels, ou The Marvels, como eu preferir, coisa de seriados da Disney, ou seja, você tinha que assistir o seriado, por exemplo, da Miss Marvel na Disney para entender muita coisa que assistia no filme. E ao mesmo tempo, para que eu vou no cinema assistir um filme que é muito da crítica tá metendo pau, se eu posso esperar para assistir ele no streaming? Porque as pessoas durante a pandemia acostumaram a assistir filme no streaming. Então era mais fácil eu esperar. Eu mesmo vi The Marvels no conforto da minha casa, não fui no cinema. Eu achei que o filme não é o melhor filme do mundo, mas também não é essa desgraça como todo mundo falou, tá? Tem uns momentos engraçadinhos, é legalzinho o filme, mas tem realmente uma série de problemas. Continuando, vamos ver os outros filmes que também foram lançados? Olha só, nós tivemos o Shazam 2, que faturou 133 milhões de dólares, e o Besouro Azul, com 129. Shazam 2 é um filme para família, é um filme de sessão da tarde, um filme divertido. Foi um sucesso? Não, mas dá para dizer que foi um fracasso? Sinto muito, não dá. E o Besouro Azul, que teve inclusive a brasileira Bruna Marquezine lá fazendo uma personagem e tal, é um filme que não é muito criativo, mas, de novo, é um filme divertido. As pessoas estão esperando muitas vezes que o filme de super-herói seja revolucionário por causa dessa década de universo cinematográfico Marvel, quando, na verdade, às vezes o propósito dele é divertir. E vale lembrar que o Besouro Azul também foi prejudicado pela greve que a gente citou. A Bruna Marquezine e o ator principal, não me peçam para falar o nome dele, porque eu sou péssimo para falar o nome dele, eles não puderam propagar o filme, eles não puderam ir muito... Eles até vieram aqui na CCXP, mas muito rapidamente o filme foi muito prejudicado pela falta de divulgação. Mas é um filminho legal. É merecedor de Oscar? Não. Mas com tudo isso, se nós tivermos filmes... 3 deles ficaram no topo da bilheteria mundial, ali entre os 10 primeiros, lucraram muito. E 2 realmente fracassaram, mas os outros ficaram intermediários. Dá para dizer que flopou? Não, não dá para dizer que a era chegou ao fim. Mas com certeza chamou a atenção dos produtores e mostrou, olha, não dá para a gente fazer agora qualquer filme, investir milhões de dólares e esperar que eles vão atrair do mesmo jeito como atraíram naquela década dominada pela Marvel. Não é todo filme que vai atrair tanta gente. E aí, o que vai acontecer não é o fim, mas um freio de arrumação, que está bem claro nesse ano de 2024. Então, olha só o que está acontecendo. Nesse ano de 2024, se no ano passado a gente teve 8 grandes filmes de herói, esse ano nós vamos ter só 2. Mas esses 2 de 2024, e dependendo da época que você está assistindo, talvez você até já tenha conferido algum deles, com certeza vão ser sucessos absolutos. A Marvel vai lançar basicamente, ou já lançou, basicamente um único filme, Deadpool 3, que está juntando Deadpool e Wolverine. Um filme que eu não preciso... Nós vamos ter um episódio aqui falando de Deadpool, inclusive, da rompimento da quarta barreira e tal, mas Deadpool é um personagem fantástico, só que ele não é voltado para criança, é para um público adulto. É um filme muito violento, é um filme com linguagem chula, é um filme com um monte de insinuações, mas é um filme divertidíssimo. É um filme que vai arrastar a gente para o cinema, até porque está trazendo de novo o Hugh Jackman como Wolverine, um papel que ele eternizou ali, um papel que também fez muito sucesso nos filmes da Marvel.
Ou seja, apostou num blockbuster de sucesso certeiro. A DC fez a mesma coisa. Vou falar que a DC é um filme mais ou menos de herói, porque na verdade é um filme de vilão, né? É o segundo do Coringa, que vai ter, além do Joaquin Phoenix interpretando o Coringa, você vai ter a Lady Gaga como Harley Quinn. É um filme que promete muito, é um filme que vai arrastar muita gente para os cinemas. Então, dessa vez, o que eles fizeram foi, vamos apostar em 2 filmes que são sucesso certo, né? Ah, mas tem mais filme de herói que saiu aí e você não falou em 2024. Teve, por exemplo, Madame Teia, que foi um horror, etc. A Sony, que é uma outra produtora, ela tem contrato para fazer alguns filmes de personagens secundários do universo do Homem-Aranha. Então, tem 3 filmezinhos ali de herói, do universo do super-herói, que é Madame Teia, Kraven, e o outro filme que eles vão lançar também é o Venom 3. Mas se eu perguntar para você, você que não lê quadrinhos, conhece Madame Teia? Não vai conhecer. Tá? Então não é um filme do qual você espera sucesso. E de novo, as pessoas continuam julgando todo o filme como se ele tivesse que ganhar um Oscar. O filme da Madame Teia tem algumas coisas previsíveis? Tem. Mas é um filme divertido para você assistir. Tem várias referências ali ao Homem-Aranha sem citar o Homem-Aranha, mas é um filme que, além da Madame Teia, que é uma personagem que teve uma certa importância nos quadrinhos da Marvel, e esse nome Madame Teia já teve várias pessoas utilizando esse nome, né? Mas a personagem desse filme é uma senhora cega que tem umas premonições, assim, que ela é nos quadrinhos, e claramente no cinema, ela entra como nesse filme como uma história que se passa antes dela entrar no universo do Homem-Aranha. Ela é acompanhada por mais 3 personagens também secundárias do universo do Homem-Aranha. Então, esses filmes aí eu não estou nem considerando. Assim como talvez se você for um fanático por história em quadrinhos e cinema, você talvez esteja chateado comigo porque eu não citei filmes, por exemplo, como o filme do Spawn, nos anos 90. Aliás, um filme bem ruinzinho, nem ia citar mesmo. Mas na prática, o fato é, nós estamos falando dos blockbusters. Então o que aconteceu em 2023 não deve ser considerado um fracasso, mas sim considerado um bom de um presta atenção. Olha, gente, vamos prestar mais atenção no roteiro. Não é qualquer filme de herói que vai atrair milhões de pessoas para os cinemas. Vamos fazer filmes bons, independentemente de mostrar o herói em si. E eles têm capacidade para isso. Vai vir aí uma nova. O Tom Holland assinou para mais 3 filmes do Homem-Aranha, com certeza vão ter muito sucesso. Já está se planejando o filme do Quarteto Fantástico, que também, com certeza, pela primeira vez, né, os fãs, quando viram a escalação dos atores do Quarteto Fantástico, ficaram muito animados. Apesar que já tem gente causando polêmica porque o Surfista Prateado nessa versão vai ser mulher. Já teve isso no universo também da Marvel, tá, gente? Já tem quadrinhos de que o surfista foi mulher. Vamos acostumar um pouco. A gente tem um programa aí, procura na nossa playlist do ano passado, né? Da nossa primeira temporada, que você vai ver lá. A gente tem um programa inteiro falando sobre troca de gêneros e troca de etnias dos quadrinhos para os filmes. Nada demais, isso é muito bacana. O importante é o filme ser bom. O importante é a interpretação ser boa. Se a personagem, inclusive o Surfista Prateado, é um herói muito querido dos fãs da Marvel, mas pouco conhecido pelo público em geral, se aparecer como um personagem feminino, mas for um bom personagem, vamos lá, vamos curtir o filme que vai ser legal. Então, chegando ao final, eu vou responder para você a pergunta que eu prometi responder. A era dos heróis do cinema está chegando ao final? Olha só, se eu estou falando de era, ela ocorre desde o Judex lá em 1916, até os dias de hoje. Eu posso falar que talvez essa onda dos últimos 10 anos da Marvel, ela com certeza chegou ao final, ela com certeza deu uma reduzida e nós vamos ter filmes um pouco mais modestos de herói. O pessoal vai pensar bem antes de investir, antes de jogar milhões de dólares em dinheiro para fazer um filme de um personagem muitas vezes secundário, só para realmente atrair as pessoas. Isso aconteceu muito com os seriados, inclusive, da Marvel, né? Vai lembrar que o Mulher Hulk, por exemplo, e a gente vai ter um episódio só de seriados, Mulher Hulk investiu milhões para jogar um produto que a CGI não estava nem completa, os efeitos especiais eram muito ruins, parecia o Shrek no começo, depois arrumaram. Mas tem que se pensar, vamos apostar em quê? Então, os filmes super-heróis no cinema vão acabar? Vamos aguardar, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não. O que vai acontecer é que vão ter apostas um pouco mais certas. E quando começar a acertar a mão de novo, aí nós vamos entrar numa nova grande onda. Mas a era ainda vai chegar muito longe.
Um século para essa era é pouco, vai ter muito mais. Então, com isso, a gente chega ao final desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. Fica de olho em todos os nossos episódios. Lembra que lá no canal do YouTube da Educa TV tem a nossa playlist, você pode conferir tudo. E lembre principalmente que esse é um programa que você dá as cartas aqui pra gente. Entra no nosso Instagram, entra no Instagram da Educa TV, tá aparecendo aqui embaixo. Manda uma mensagem, tem algum personagem que você gostaria de ver por aqui, tem alguma dúvida que você quer tirar sobre os quadrinhos. Manda pra gente que a gente faz o programa com você, que é muito mais gostoso. Até o próximo episódio. Educa TV apresenta Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.